lá, já está gravando, certo? E agora eu vou compartilhar a tela do PowerPoint. Está aparecendo grandona aí para vocês? Tá, Malô, tá ok. Tá, mas olha, agora sim que vocês vão ver o que vai acontecer. Do lado da janela aparece a minha janelinha. Eu vou pedir para minimizar. Vejam se fica diferente. Que o meu nome daí fica no cantinho. Tá tudo igual. Tá, continua tudo igual, Maria. Tá tudo igual. Mas tá aparecendo... Para mim tá tudo igual. Mas então, do lado da tela aparece o retângulo com o meu nome escrito renúncia? Não, Malô, parece o retângulo do livro, né, da figura de Emmanuel, e você faz parte junto de todos nós, aqui embaixo. Então, mas com a janela, com o retângulo, ou só com o meu nome? Com o retângulo e a sua foto. Ah, então, pera lá. Não era isso que eu queria. Aqui, ó. Ó, o meu nome, ó, era para ele ficar minimizado. Mas, enfim, vamos lá. Tem problema. Vamos assim mesmo, como for possível. Bom, gente, esse é o nosso encontro número 16 do livro Renúncia. Hoje, último dia de abril. Graças a Deus, passamos mais um mês. E, como sempre, eu agradeço pela companhia de vocês. E, para dar início às nossas atividades desta noite, eu vou pedir para a Ritinha fazer a prece de abertura para nós. Pode ser, Ritinha? Pode sim, Maroísa. Então vamos, mais uma vez, elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, pedindo a Ele que nos ilumine, que nos dê sabedoria, compreensão para as leituras do dia de hoje. Que todos nós, aqui que estamos, participando desse encontro, encarnados e desencarnados, sejam iluminados, sejam protegidos, para que possamos usufruir o máximo dessas lições, que possamos colocá-las em prática, na medida do possível, dentro do nosso pouco conhecimento, mas que tenhamos a boa vontade para poder colocar em prática. Que Deus, nosso Pai, nos ilumine, nos abençoe durante todo esse trabalho, toda essa leitura. E que Deus nos abençoe. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Muito bem, então vamos sair daqui, parar esse compartilhamento, porque agora que a gente vai mudar de tela, eu tenho que parar de compartilhar. É diferente do Skype, que eu mudava de uma janela para outra sem problemas. Aqui já não dá muito certo isso. Então, agora eu vou compartilhar o texto do livro, tá bom? Vamos lá. Então, agora é aqui o compartilhamento do livro, e eu vou colocar agora, gente, em tela cheia, mas o tela cheia do Skype, olha, do Google Meet, certo? Então, vocês ficam aqui do ladinho, e eu acho que fica melhor do que como ficava antes, não sei, para que vocês possam ler, porque, de qualquer modo, mesmo eu colocando, se eu colocar aqui, vejam como fica melhor, se do jeito que está, desse jeito, eu estou com a tela cheia do Google Meet, mas se eu for na guia e colocar tela cheia da página do livro, o que é que fica melhor para vocês? Como está agora ou como estava antes? Como está agora, na minha opinião. Na minha opinião, como está agora. Fica diferente de como estava antes. Sim, sim.
Para quem está acompanhando no celular, ficou melhor assim? Ficou Ficou. sim, Malu. Ah, tá bom, tá jóia. Então tá bom. Alô, Oi, para mim, tá só os quadradinhos de todo mundo, não tem nada. Então, eu vou entrar e sair de novo. tá bom, Eli, porque não está aparecendo nada para você, né? Deixa, deixa eu ver aqui, olha. Porque essa é a tela do Google Meet com tela cheia. E essa é a tela com a página do livro na Bíblia do Caminho em tela cheia. É desse jeito que fica melhor para quem está acompanhando. A minha opinião é, Malu, vamos ver os demais. É, porque tem que ver quem está acompanhando com o celular, tem que ficar com o celular deitado, né, gente? Aí fica melhor, né? Vamos ver se Para mim está bom assim, viu, Malu? tá certo. Tá bom. Então, gente, olha, nós estamos no capítulo 4, que é o capítulo cujo título é A Varíola, e nós paramos no trecho em que Madalena, a pedido de sua mãe, Dona Margarida, foi pedir ajuda financeira a duas amigas de Dona Margarida, amigas de infância. Uma se chamava Josefina, outra Alexandrina. Na primeira, Madalena foi bastante humilhada e saiu de lá, recebeu uma negativa e, além da negação, a humilhação. Na segunda casa onde ela entrou, que é a casa da Alexandrina, a situação foi pior, tá? Porque ela, como diz aqui, ela foi recebida por, assim, a sala extremamente luxuosa e foi recebida ali pelos servos da casa, né? E quando ela se encontrou, ela falou para ela que perguntou, você é a Madalena? E daí ela perguntou, a dona Alexandrina perguntou para a Madalena, você já leu, porventura, versos do senhor La Fontaine sobre a cigarra e a formiga? Que a gente já conhece essa história, certo, gente? Da cigarra que só cantava, da formiga que só trabalhava. Quando chegou o inverno, a formiga tinha comida e em casa e proteção, e a cigarra não tinha nada. Então, foi isso que ela perguntou. Deixa eu só ver se a Eli não está pedindo para voltar. Ela não voltou ainda ou já voltou? Deixa eu Já ver. estou aqui, sim, Aí. está tudo certinho. Ah, tá. Tá bom, então. Então, vamos lá. Então, nós paramos aqui, tá bom, gente? No trechinho onde a dona Alexandrina, toda cheia de empáfia e de pompa, com um ar bastante arrogante, fez essa pergunta para Madalena. Celina, por favor, você pode ler para a gente? Sim, claro. Madalena estranhou a pergunta, mas, na ingenuidade de quem repousa com boa fé, guardando no coração sinceridade cristalina, retrucou sem a menor preocupação. Sim, mas que deseja dizer com isso? Pois diga, dona Margarina, continuou a senhora, com profunda ironia, que ela e Dom Inácio muito cantaram em Granada e que é justo dançarem agora em Paris. Madalena ficou lívida. Na primeira porta encontrara fria altivez, na segunda, escárnio cruel. Contemplou a interlocutora com o pranto a lhe saltar dos olhos e exclamou: passe bem, senhora. Desceu a escada à pressa, com as ideias em torvelinho. Atravessou o jardim e viu-se em plena rua, sem se deter na observação de coisa alguma.
As lágrimas molhavam-lhe o rosto, ao passo que, em seu coração, furiosa tempestade de revolta abafava-lhe o sentimento. Onde guardar as forças morais para não revidar o insulto execrável? Percorria ruas e praças a pé, automaticamente, engolfada na repulsa que lhe dominava o espírito. Na imaginação exacerbada, via a velha genitora, quase agonizante, a confiar nas afeições falazes, e o pai, decrépito, sem energias para defender o lar da ironia dos ingratos. Se as suas lágrimas eram de amargura, originavam-se muito mais na humilhação dos melindres filiais. Gente, só para lembrar um pouquinho, no começo do livro, realmente os pais de Madalena, quando viviam na Espanha, tinham uma situação social e financeira melhor, muito melhor. Só que o pai de Madalena, Dom Inácio, perdeu muito dinheiro no jogo, né? E depois, quando se mudaram para Paris, tentou viver às custas da corte, ficou devendo para muita gente, e conforme também foi envelhecendo, as possibilidades de trabalho vão ficando mais difíceis. Então, é assim, um momento difícil para a família, porque nenhum deles, a não ser Madalena, tinha condições de trabalhar. Antero ficava dias em Versalhes a trabalho e de vez em quando voltava para casa. Mas Madalena também não podia trabalhar, porque ela tinha que cuidar da mãe, né, que tinha problemas cardíacos e já estava ali numa situação de saúde bastante delicada. Então, eles estavam vivendo na pobreza absoluta, absolutamente pobres, certo, gente? Embora aqueles 10.000 francos que Cirilo havia deixado para eles, ela pagou uma dívida do pai de 8.000 francos. O credor foi lá cobrar. E aí ficaram só com 2.000. A casa era alugada, tinha alguns auxiliares, né, alguns servos que ajudavam na casa, e a alimentação, a possível medicação que existisse na época, e na época também não existia nenhuma ajuda para os idosos, certo, gente? Então, a situação deles estava bastante complicada, tá bom? Pode continuar, Celina. Ao dobrar uma esquina, porém, num recanto solitário, deparou-se-lhe num nicho da tradicional devoção popular, que lhe chamou a atenção. Inexplicavelmente, sentiu súbita necessidade de orar, de maneira a afugentar os pensamentos de revolta e amargor. Encaminhou-se ao oratório da fé pública e viu a imagem de Jesus crucificado. Simples, sem adornos, apenas encimada por minúsculo teto de madeira que resguardava a obra de arte dos intempéries. Contemplou, enlevada como nunca, a relíquia do povo e orou. Através do véu de lágrimas, pelas chagas sangrentas e pela coroa de espinhos que pendia da fronte dilacerada. Como simples criatura anônima, ajoelhou-se no pó da via pública, invocando a proteção do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nesse momento em que se humilhava, qual jamais fizera em ato de contrição religiosa, a filha de Dom Inácio experimentou uma sensação de consolo que jamais conhecera, em tempo algum. Dir-se-ia que sua alma sofredora assinalava a presença de um anjo
invisível aos olhos mortais, a passar-lhe as mãos pela fronte com suavidade cariciosa. Doces emoções da maternidade elevaram-se-lhe do coração ao cérebro. A consciência parecia dilatada a uma esfera de compreensão divina. Ao bafejo da energia desconhecida, chegava a conclusões rápidas e profundas. A dor não mais a humilhava, antes de lhe engrandecia o coração. Sentia algo semelhante a uma voz falando-lhe no imo da alma, em vibrações de suave mistério. Tive a impressão indefinível de que alguém lhe tomava o braço com afagos brandos, convidando-a a erguer-se. Nunca soubera pensar em Cristo como naquela hora inesquecível. Em poucos momentos, os olhos estavam enxutos. O profundo e carinhoso nome de mãe ressoava-lhe no peito como incompreensível e sublime esperança. Quem era o homem da terra e quem era Jesus? Essa pergunta que se lhe apoderara da mente como se fora sugerida por alguém de plano mais alto, proporcionava-lhe infinita consolação à alma ferida. As angústias do dia se desvaneceram como um incidente fugaz. Os algozes do Cristo deviam ter sido muito mais cruéis que as senhoras, que não passavam, aliás, a juizar por sua conduta de duas mulheres ignorantes e orgulhosas a abusarem das possibilidades do mundo. E que era a sua mágoa comparada à do mestre que se imolara pelos pecadores? Sofria muito naquela hora, em retribuição aos carinhos e dedicações maternais. Mas Jesus aceitara o madeiro por amor aos bons e aos maus, aos justos e aos injustos. Beijou então, comovidamente, a pequena cruz e encaminhou-se para casa, sentindo-se amparada por uma força invisível que jamais conseguiria definir. Quem era? Quem foi que deu essa força para ela? Foi Célia. Porque Célia reencarnaria como filha de Madalena e receberia o nome de Alcíone. Então, Célia aproximou-se daquela que já havia sido sua mãe no livro 50 anos depois, há 1.500 anos atrás. Madalena se chamava Alba Lucínia e havia sido a mãe de Célia. E Célia, lembrando, pediu para reencarnar. Só que no plano espiritual já era tratada por Alcíone. Célia pediu para reencarnar novamente, no mesmo grupo familiar, e seria filha novamente de Alba Lucínia, só que agora a Alba Lucínia era Madalena, o mesmo espírito. E Madalena, como Alba Lucínia, era já uma mulher virtuosa. Madalena, para nós, nesse livro, é muito mais virtuosa do que foi Alba Lucínia. E de quem ela estava recebendo aquele encorajamento, aquela consolação, fazendo com que ela se lembrasse do sofrimento de Jesus, parando em frente a um pequeno altar na via pública, e nesse pequeno altar, Jesus crucificado, fazendo com que ela pensasse com a grande diferença do nosso sofrimento com aquilo que Jesus sofreu. Então, fez com que Madalena pensasse em Jesus. E lembrando, Célia vivia para Jesus. Alcíone vai ser igualzinha.
Então, mudando totalmente o padrão vibratório de Madalena. Era a Célia que se aproximava dela, porque Célia iria nascer como filha de Madalena e Cirilo, só que recebendo o nome de Alcione. Ela teria novamente os mesmos pais que ela teve lá naquela reencarnação do livro 50 anos depois. Certo, gente? Foi ela que se aproximou espiritualmente de Madalena, fazendo com que Madalena se recordasse do exemplo deixado por Jesus. Tá bom? Olha que lindo isso, hein, gente? Pode continuar, Celina. Abraçando a mãezinha doente, sentiu que era indispensável mentir para confortar, esconder a verdade dura, de modo a não abrir chagas mais cruéis. Sentindo-se forte e bem disposta ao influxo das forças desconhecidas que a amparavam, beijou a enferma com muito carinho, enquanto essa a interrogava com um sorriso de confiança. Chegasses a obter pelo menos 1.000 francos, minha filha? Infelizmente, minha mãe, as nossas amigas não estavam em casa. Oh, exclamou a doente sem disfarçar a tristeza súbita. E começou a lembrar outros nomes, desejosa de encontrar um recurso pronto para a situação. Mas a filha, percebendo que seu espírito, cheio de boa-fé, voltaria a renovar as solicitações afetuosas, procurou confortá-la, dizendo: o essencial, mamãe, é que a senhora fique tranquila, sem preocupações. De outro modo, não alcançará as melhoras desejadas. Jesus não nos esquecerá. Além disso, o tio Jacques não tardará a chegar. Amigo de nossa confiança, sentir-nos-emos mais à vontade para tratar desse empréstimo. Isso, vejam que ela, inspirada que foi por Célia a pensar em Jesus, fez o mesmo com a mãe, lembrando a mãe que confiasse em Jesus. E que eles tinham na família o tio Jacques, que era o tio de Cirilo, era o Neio Lúcio. E que, se ele pudesse, certamente iria se mobilizar para ajudá-las. Então, era preferível pedir ajuda a ele do que pedir ajuda para pessoas que não faziam parte da família, certo? Então, Célia, aliás, Madalena também fez com que sua mãe mudasse o seu padrão vibratório, que pensasse e se lembrasse de Jesus, que Jesus não se esqueceria do sofrimento delas, né? Olha que lindo isso. Pode continuar. Sim, será mais prático. Esperaremos, disse Dona Margarida, resignada. E Madalena tinha razão, porque Jacques Davenport, daí a 3 dias, batia-lhe a porta em visita afetuosa. A sobrinha sentiu imensa alegria, apertando-lhe as mãos benfazejas. Depois de palestra cordial com Dom Inácio Villamil, o bondoso amigo entrou a ver a querida enferma, considerando muito grave a situação, pelo seu penoso abatimento. Psicólogo profundo, o indicador de Blois, leu no semblante de Madalena a expressão do velado martírio doméstico. Dona Margarida, altamente confortada com a visita, contava em detalhes seus padecimentos dioturnos. Dormia pouquíssimo em vista das aflições ininterruptas. Alimentava-se com extrema dificuldade, por ter o estômago ferido, intoxicado pela multiplicidade das drogas em uso. As pernas, muito inchadas, impediam-lhe os movimentos livres, forçando a filha a exaustivos esforços. Jacques reanimou-a, sinceramente comovido, comentando a situação de outros doentes em situação mais precária. Afirmava ter visto casos idênticos,
com sintomas mais graves e que, no entanto, não passavam de fenômenos orgânicos passageiros em certas fases de desequilíbrio físico. A doente sorria, quase satisfeita, a demonstrar novo ânimo no semblante abatido. Mas, na intimidade, quando se retirou do aposento, Jacques chamou a sobrinha de parte, mudou de semblante e falou penalizado: Minha filha, Deus te conceda forças para a luta, porque tua mãe está vivendo os derradeiros dias. Compreendo, murmurou ela, enxugando uma lágrima. Só um instantinho, Celina. Naquela existência de 50 anos depois, Jacques era Neio Lúcius, e ele era sogro de Alba Lucínia, era sogro de Madalena. Então, havia também uma afinidade, uma proximidade muito grande entre Jacques e Madalena, porque já desde aquela encarnação foram nora e sogro, e eles se entendiam muito bem, certo? Pode continuar mais um pouquinho, Celina. Pega-te a fé, Madalena. Em tais instantes, o socorro humano, por mais eficiente que o consideremos, é sempre precário. Devemos estar certos, porém, de que Deus tem um bálsamo para todas as angústias do coração. A sobrinha não conseguiu responder, sentindo que a emoção lhe constrangia a garganta, mas, penetrando as necessidades mais sutis e longe de ferir o coração da filha, com expressões menos generosas, o carinhoso amigo acrescentou: Madalena, Cirilo me recomendou, no último encontro em Blois, que trouxesse 1.500 francos, que representam velha dívida minha para com ele. Guarda-os. Nesse transe, não faltará ensejo de os empregar utilmente. Só um instantinho, Celina. Aqui na minha tela, gente, está aparecendo 500 escudos, certo? Porque o livro, essa edição que a gente utiliza aqui pela internet é sempre a primeira edição. E escudos não era o dinheiro francês, era dinheiro português, certo? E no livro, nas edições mais novas, está 1.500 francos, é isso, né, Celina? Isso, 1.500 francos. Franco. E o franco era a moeda francesa da época, tá bom? Pode continuar. E na hipótese de necessitares mais alguma coisa, não te esqueças, filha, que me encontro a teu lado para todas as providências que se façam precisas. A filha de Dom Inácio recebeu os 1.500 francos da lembrança generosa, imensamente comovida. Consoladora satisfação inundou-lhe a alma, porquanto era possível atender agora aos pequenos caprichos da enferma, a quem encheu de mimos, entre doces ternuras do coração. Jacques esperou no dia seguinte o doutor Dupont, com quem se manteve em demorada conferência. Aquelas manchas violáceas que a doente apresentava à flor da pele não o enganavam. O médico reafirmou-lhe a convicção, declarando discretamente que Dona Margarida não podia viver mais de uma semana. A visita do prognóstico, o educador de Blois adiou o regresso, na intenção de ser útil aos Gelamiu em alguma coisa. Então, ele não voltou para casa, ele ficou mais um tempinho ali junto da família de Madalena. Mais um pouquinho só. Com efeito, a matrona piorava dia a dia, dando a todos impressão dolorosa de lenta agonia.
Não permitia que a filha se afastasse um minuto sequer. Falava-lhe comovedoramente do futuro e pedia-lhe que embarcasse para a América a reunir-se ao esposo, tão logo lhe fechassem a cova. Nada obstante, rogava-lhe igualmente por Antero, por quem sempre experimentara desvelos maternais. A situação de Dom Inácio era também objeto de suas observações em extremis. A pobre senhora não sabia como alvitrar soluções a Madalena, que a ouvia, olhos marejados de pranto. O velho fidalgo acompanhava os sofrimentos físicos da esposa, com o coração angustiado, enquanto o sobrinho, que lhe consagrava imensa afeição, desdobrava-se em atenções e sacrifícios para que fossem satisfeitos os seus menores desejos. Jacques Davenport ali estava cabisbaixo e silencioso, aguardando o fim daqueles padecimentos, que parecia muito próximo. Na derradeira noite, Dona Margarida confessava-se aliviada e mais lúcida. Tal circunstância alegrava a todos, enchendo os parentes de sinceras esperanças. Os homens e as servas recolheram-se mais cedo. Madalena, porém, conservando-se no espírito sombrios presságios, manteve-se vigilante ao lado da genitora, que parecia mais calma e repousada. Sentindo-se só com a filha, Dona Margarida mirou as unhas roxeadas, levou a mão ao peito como a examinar o próprio coração e falou compassadamente: Madalena, essa melhora é a primeira visita da morte. Não nos devemos iludir. Ora, mamãe, turbinou a esposa de Cirilo depois de um beijo afetuoso. Não fales assim. O médico retirou-se hoje muito satisfeito e papai ficou tão contente. A enferma ouvia atenta, patenteando grande comoção nos olhos rasos de lágrimas. O doutor Pon poderá ter falado com otimismo a Inácio, mas também ouço uma voz que me fala aqui dentro do coração. Minhas horas estão contadas. Dou graças a Deus por levar-me desse mundo sem ódio a ninguém. Levo comigo tão somente as mágoas justas de mãe, por deixar-te na terra à mercê de lutas bem ásperas. Mas rogarei a Jesus para que te reúnas a Cirilo em breves dias. Penso também em Antero, que criei como filho querido. Quanto a Inácio, espero que Deus nos possamos reunir brevemente na eternidade. Tá certo, Celina, acho que já deu até mais de meia hora de leitura. Quer fazer algum comentário? Não, Malu, maravilhoso, a gente não vê o tempo passar, né? Passa muito rápido. Isso. Então, é um momento difícil, os recursos médicos na época eram bastante limitados, né, gente? Como a gente pôde ver pela descrição, que os remédios se consertavam de um lado, acabavam com o estômago do outro, não tinha omeprazol para ninguém. Então, a situação ali da família era bastante difícil, mas como Madalena, ali inspirada por aquela que viria a ser a sua filha, lembrou-se do amparo de Jesus, e eis que aparece, então, o tio de Cirilo, Jacques Davenport, dando àquelas almas o amparo necessário para aqueles momentos, tá bom? Lenita, dá para você ler? Dá para você ler hoje? Sim, dá sim. Então, por favor, pode continuar. A enferma ouviu-a atenta, patenteando grande comoção nos olhos rasos de lágrimas. Peraí um pouquinho, ó. Aqui, ó. Ah, tá verdade. Aqui, ó, Desculpa. sua voz. Sua voz tinha entonações lúgubres,
E Madalena soluçava baixinho, angustiada, incapaz de responder. Não chores, filha. Curvemo-nos resignados aos sagrados desígnios de Deus. Certamente, o futuro ainda te reservará muitos dissabores. Vai ser mãe também, e compreenderás a montanha de sacrifícios que importa escalar por amor aos filhos. No afã das lutas e sofrimentos, não te esqueças da confiança sincera no Todo-Poderoso. Desculpa. Todas as mulheres, e maiormente todas as mães, precisam compreender os valores da renúncia, da caridade, do perdão. O caminho do mundo está cheio de malfeitores, aqui e ali. A ingratidão insulta e o egoísmo calunia. Somente a fé pode proporcionar o escudo indispensável à alma ansiosa e ferida. Nunca percas a fé, minha filha. Ainda que os padecimentos sejam os mais duros, recorda a mãe de Jesus em seus martírios e resiste às tentações. Depois de longa pausa para tomar fôlego, continuou com visível emoção. Deus é testemunha de que eu muito desejava recuperar a saúde para esperar o fruto do teu amor, envolvendo-o nos meus carinhos de avó, mas o Senhor certamente tem outros desígnios. Ouvindo a terna observação, Madalena murmurou entre lágrimas: o céu nos restituirá a alegria, minha mãe. Ficarás junto de mim por todo o sempre. Ainda esta noite, prosseguiu Dona Margarida, com ternura, sonhei que minha mãe vinha buscar-me. Apareceu-me como nos tempos de criança, a brincar descuidada às margens do Garona. Ela chegou muito meiga, tomou-me nos braços e perguntou, depois de um beijo, por que me havia demorado tanto longe dos seus carinhos? Ah, deve haver uma estância além dessa, onde nos encontremos com os mortos bem-amados. A vida é mais bela e infinita do que supomos. Deus, que nos uniu nas estradas do mundo, não poderá separar-nos para sempre. A voz tornava-se melancólica, arquejante. A evocação dos sonhos pareceu transportá-la a divagações diferentes. Nos olhos muito brilhantes pairava um reflexo da luz extraterrena. A filha acompanhava-lhe a mutação fisionômica, com um misto de ternura e dor indescritíveis. Recordava-lhe os sacrifícios domésticos e o heroísmo maternal que o mundo não reconhecera. Lembrava suas cartas afáveis e consoladoras ao tempo do internato. Ela, que conhecia as leviandades do pai e as dificuldades em que viviam, sempre notava que a genitora nunca tivera uma palavra de blasfêmia ou falsa virtude em toda a sua vida. Madalena, continuou Dona Margarida com a mesma emotividade, se Deus te mandar uma pequenina, dá-lhe o nome de Alcione, em memória de minha mãe. Não sei por que mistério a sinto aqui ao nosso lado, esperando-me, talvez no limiar do sepulcro. Desde ontem, sinto-me impressionada por deixar-te sem recursos monetários que te garantam a tranquilidade, até te reunires definitivamente a teu marido.
A noite passada, muito refleti sobre isso, porque nem mesmo as minhas velhas joias puderam escapar no sorvedouro das nossas economias domésticas. Mas, agora, minha filha, ouço no íntimo a voz da minha mãe, que me sugere deixar-te no nosso velho crucifixo de madeira, confidente de nossas lágrimas. Apontou para o pequenino oratório e acentuou: guarda-o bem contigo, porque não haverá maior tesouro do que o coração do que o do coração unido ao Cristo. Madalena chorava discretamente. Dona Margarida, porém, continuou falando, mas agora parecia responder a interpelações de uma sombra. Debalde, a filha tentou desviar-lhe a atenção para outro assunto. Seus olhos, imensamente lúcidos, davam a impressão de contemplar outros horizontes, muito além das quatro paredes do quarto lúgubre. Madalena alarmou-se, mas procurou manter-se calma, sem chamar os que repousavam de longa vigília. Todavia, de manhã, despertou as criadas e chamou Dom Inácio para comunicar o agravamento da situação. Dona Margarida, após última conversação, caíra em coma. Raiara a manhã em dolorosas perspectivas. Antero segurava as mãos da agonizante e Dom Inácio buscou o sacerdote para ministrar os últimos sacramentos à enferma. O professor de Blois assistiu ao traspasse, em silêncio, procurando confortar a cada qual. À tarde, sem mais palavras, Dona Margarida entregara a alma a Deus, perfeitamente tranquila. A esposa de Cirilo não saberia definir a própria dor, mas, amparada na fé, amortalhou o cadáver entre flores e orações, tão doridas quão fervorosas. No dia seguinte, Jacques acompanhou o funeral e, após cerimônias lutuosas, insistiu com Madalena para que o acompanhasse a Blois, de modo a descansar alguns dias. A jovem, entretanto, reconhecendo o extremo abatimento do pai, recusou o oferecimento carinhoso, apresentando delicadas escusas. Dom Inácio, de fato, mostrava-se profundamente acabrunhado. Não seria razoável deixá-la em Paris em tal estado. O tio de Cirilo estendeu o convite aos demais. Partiriam todos em sua companhia, e depois de algum repouso em seu velho parque, voltariam à capital, retomando as preocupações e os mistérios. Intimamente, Madalena desejou aceitar a proposta generosa, mas Dom Inácio se opôs. Alegava que seria muito mais difícil consolar-se da perda que acabava de sofrer se partisse, com obrigação de regressar mais dia, menos dia. Ao seu ver, deveria enfrentar as impressões amargas, combatê-las até o fim, mesmo porque, depois da volta de Cirilo, pretendia tornar a Granada, a fim de aguardar a morte, já que a viuvez nunca lhe permitiria completa felicidade na colônia distante. Nem os pareceres de Antero, nem as propostas afetuosas da filha conseguiram modificar-lhe as intenções. É um momento difícil na família, né, Lenita? Sim, sem dúvida. Porque
já eram idosos e a situação financeira, as dificuldades, e Madalena grávida, quem iria sustentar a criança? De que modo ela iria sustentar aquela criança? O pai do Inácio não tinha renda nenhuma, né? O único que era saudável e trabalhava naquela casa era Antero, que na verdade era seu primo, né? E a situação ainda mais agora com a morte da mãe, então dá para a gente imaginar o ambiente de tristeza, de comoção e de desesperança naquela casa, né? Sim. E ali o Jacques, né, tentando de alguma forma ajudá-los, né? E Madalena gostaria de ir, né? Sair um pouco de lá, né? Mas ela respeitava a vontade do pai e acabaram ficando lá na casa, tá bom? Agora são 8h17, 8h18 mais ou menos, dá para ler mais um pouquinho. Foi assim que Jacques Davenport regressou ao lar, daí a 2 dias, com a promessa de Antero de conduzir a prima a Blois, tão logo chegassem a um acordo com Dom Inácio. O velho educador, na intimidade, foi mais explícito com o rapaz. Insistia nos seus propósitos, porque desejava que Madalena tivesse a criança em casa dele. Antero demonstrou acatar-lhe o desejo, nada obstante o ciúme feroz que lhe roía o coração, e assumiu o compromisso de acompanhá-la dali a 2 meses. Sentindo-se profundamente só após o falecimento da mãe, Madalena Villamil repartia a existência entre os deveres domésticos e as orações, na casa enlutada e silenciosa. Entretanto, não havia decorrido 1 mês sobre o triste desenlace quando a residência de Santo Honorato passou a partilhar das angústias imensas que começavam a pesar sobre a população parisiense. Ou seja, um mês depois da morte de Dona Margarida, começaram a chegar notícias da epidemia de varíola, certo, gente? Reboara na cidade a notícia alarmante. Alastrava-se um surto varíolico de enormes proporções. Toda a cidade esfervilhava em reboliço. Segredava-se a surdina que a moléstia irrompera entre os imundos prisioneiros da Bastilha. Só uma colocação aqui, gente. Eu vou até ver aqui, olha. A varíola, olha, tá dando para vocês verem? Uma criança com varíola em Não, Bangladesh. Oi? só está aparecendo o texto para mim. O texto, pera um pouquinho. Eu vou, como que eu tentar aqui sair do modo de tela cheia para compartilhar esta guia. Não apareceu nada para vocês? Apareceu, agora apareceu. Agora apareceu. Sim, E está dando para ver a imagem da criança. sim. Tá. Então, aqui é uma criança com varíola. Aqui, olha. Gente, as pessoas tinham um verdadeiro horror da varíola justamente por causa disso, do jeito como ficava a pele. De 1973, você imagina no século XVIII, né? Exatamente. E ninguém sabe a origem da varíola. Ninguém sabe como e aqui está dizendo, é que eu não consigo sair aqui do modo de tela cheia, agora sim, para aumentar um pouco, gente, deixa eu pôr pelo menos 200%. Olha,
Este artigo é... Este artigo... Opa! É sobre a doença... Eita, tá ruim aqui, ó. Ela foi erradicada em 1980, também conhecida como varíola dos macacos ou varíola bovina. Olha, deixa eu descer aqui, ó. E é desse jeito que fica a pele, ó. Pior do que a catapora. Então, as pessoas tinham um verdadeiro horror. E lá, olha, os sintomas iniciais. Espera um pouquinho, tá ruim aqui para selecionar o texto. Os sintomas iniciais são semelhantes aos da gripe, com febre, mal-estar, dor muscular, vômitos, às vezes até infecção do trato respiratório. E depois, assim, por último, né, vinham as feridas. Então, as pessoas tinham um verdadeiro horror à varíola, à peste, né, da varíola. E ninguém sabe qual é a sua origem. Hoje tem a vacina e ela é considerada erradicada. Agora, nós não sabemos lá nos países mais atrasados, né, gente, se ela de fato deixou de existir, tá bom? Voltamos aqui ao texto, deixa eu ver que oração. Só para terminar esse pedacinho, e também aqui fala da Bastilha, gente. Deixa eu ver aqui, ó. A Bastilha foi uma prisão bastante, como eles falam, a queda da Bastilha, né? Foi uma prisão na França, na época da Revolução Francesa. Eu não sei, está aparecendo a imagem aí para vocês? Não, para mim não. Então, por isso que é ruim que aqui a gente muda e não compartilha. Espera um pouquinho. Vamos voltar aqui. O texto está aparecendo? O texto, Não, sim. não. Oi? Para mim, não, Manu. Então, espera lá. Não está aparecendo nada. É quando a gente muda, ele... Espera lá. Quando a gente muda, ele deixa de... Agora sim. Agora sim. Agora sim. Quando a gente muda de página, ele para de compartilhar. Então, vamos só terminar esse trechinho, que faltam uns 5 minutinhos. Pode terminar, pode continuar. Então, só terminando aqui, ó. Conquanto alguém afiançasse que o boato fora lançado adrede pelas personalidades eminentes, de modo a desviar a atenção pública de alguns fidalgos recém-chegados da Espanha, atacados do mal, e que haviam procurado socorro em Paris, sem qualquer preocupação pela saúde do povo. Para variar, né? A terrível moléstia trazida à Europa pelos sarracenos no século VI era, então, o terror das cidades populosas. A capital francesa já conhecia as suas características execráveis, e por isso mesmo suas colmeias humanas permaneciam desoladas e inquietas. Enquanto a moléstia circunscrevia-se às moradas confortáveis dos mais abastados, houve meios de ocultar os quadros mais tristes. Em poucos dias, no entanto, a população experimentava os penosos efeitos da epidemia fulminante. Isso. Nós já estamos aqui já faltando aqui uns 3 minutinhos para terminar. A gente vai parar aqui nesse parágrafo, tá bom, gente? Para a gente poder ir lendo com mais calma, para ver esse momento difícil para toda a população ali da França, tá bom? Então, paramos
e volto aqui, vou interromper o compartilhamento e voltar aqui para a nossa tela, tá bom? Mais sofrimentos pela frente, tá certo? E agora, para encerrar, eu vou pedir para a Deoclésia se ela pode finalizar para nós. Pode ser? Deoclésia consegue abrir o seu áudio, Deoclésia? Deixa eu ver como é que ela está aqui. O áudio dela está fechado aqui ainda, e eu aqui não consigo, não é assim como no Skype, não é possível ativar o de outra pessoa, tá bom? Eli, você consegue Agora terminar? abriu, Malu. Agora abriu, Deoclésia, pronto, então pronto. Isso. Então, por favor, termina para a gente. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Então, tá bom. Então, vamos elevando o nosso pensamento a Deus, agradecer a Ele, nosso Pai de infinita bondade e misericórdia, pelas bênçãos dessas lições. A lição do amor, a lição de uma filha pela mãe, a importância da união de uma família nesses momentos, não só nesses momentos difíceis, mas também nos outros momentos de alegria. Que sejamos sempre com muita fé, muita esperança e que tenhamos a sabedoria para unirmos cada vez mais as nossas famílias, os nossos entes queridos. Oramos neste momento, Pai, pelos nossos entes queridos nos dois planos da vida e que em nossos lares, como diz sempre o Fernando, haja paz, amor, sabedoria, paciência, resignação e fé. Fé em vós, em Cristo Jesus, e nas lições do Espiritismo que vem trazer para nós muitos ensinamentos e que possamos, com a ajuda da equipe espiritual do nosso grupo espírita Allan Kardec, que nossos benfeitores possam nos ajudar a colocar em prática. Obrigado, Pai, mais uma vez. E eu peço, derrame vossas bênçãos sobre todos nós, sobre todos os lares. Uma boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. Que assim seja.